Vamos lá, queridos, vamos verificar aqui como que a gente calcula o volume de uma esfera. Para isso a gente vai usar o princípio de Cavalieri. O que é isso? O princípio de Cavalieri diz o seguinte: se eu tenho dois sólidos e qualquer plano que eu passe paralelo a esses dois sólidos, se eu tenho dois sólidos do mesmo tamanho, mesma altura, tá? E se qualquer plano que eu passe paralelamente à base desses dois sólidos, determinar nesses dois sólidos regiões que tenham a mesma área, esses sólidos vão ter o mesmo volume. Então a gente vai usar essa técnica para comparar a esfera, né, essa esfera aqui de raio R, com esse sólido com a altura 2R. Que sólido é esse? A gente vai perceber que esse sólido se trata de um cilindro, excluindo desse cilindro dois cones. Tá? Temos aqui um cilindro de altura 2R e eu vou tirar desse cilindro dois cones, um cone aqui em cima de altura R e um cone aqui embaixo de altura R também. Tá? Então, quando eu comparo esses dois sólidos, o sólido que é o cilindro menos esses dois cones, né, o que sobrou, né, com essa esfera, a gente traçando, se eu traçar aqui um plano que seja paralelo ao plano da base, ok? Um plano aqui paralelo ao plano da base, quais são as regiões que vão ser geradas nesses dois sólidos, né? Aqui no cilindro nós vamos obter uma coroa circular. Percebe que se o cilindro tivesse completo seria uma circunferência de raio 2R, né? Mas ele não está completo, essa parte aqui do cone foi retirada, então tem uma circunferência aqui no meio que foi retirado. O que vai sobrar? Só uma coroa circular. E aqui na esfera vamos obter uma circunferência, ok? Olhando aqui para o lado, a gente vai observar melhor essas duas regiões, tá? Então percebe que a gente pode traçar aqui um plano que tem uma distância H do centro da esfera e do centro aqui do meu cilindro, tá? Aqui no cilindro, como que a gente calcularia a área dessa circunferência, dessa coroa circular? Seria a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Então, qual seria a área dessa circunferência maior? Seria πr ao quadrado, né? Se o raio desse cilindro é R, então o raio dessa circunferência toda aqui, tá? Seria R também. Agora, qual seria a área dessa circunferência menor aqui, que é o que eu preciso retirar? Se eu determinar a distância entre essa região para o centro do cilindro como H, a gente vai obter aqui um triângulo isósceles, e pelo fato desse cone ser um cone reto, tá? E então o raio dessa circunferência menor vai ser H, então a área vai ser πh ao quadrado, porque o H está fazendo o papel do raio dessa circunferência menor. Então, colocando o π em evidência, nós vamos ter π r ao quadrado menos h ao quadrado. É a área dessa coroa circular. Agora vamos observar a área dessa circunferência determinada aqui quando o plano corta a esfera. Ela tem uma distância h, né, do centro. A distância do centro, a borda dessa circunferência aqui, vai ser o raio da esfera, tá? Que é R. E o raio dessa circunferência menorzinha aqui a gente vai chamar de Rzinho, tá? Então, por Pitágoras, eu posso dizer que esse raio da esfera ao quadrado é igual ao raio da circunferência ao quadrado mais essa distância entre a circunferência e o centro da esfera. Então, colocando o Rzinho em evidência, né? Eu vou o Rzinho ao quadrado. A gente vai obter que o Rzinho ao quadrado é igual ao raio da esfera menos a distância, né, da circunferência ao centro da esfera ao quadrado.
Então, a área dessa circunferência gerada vai ser π rzinho ao quadrado. Mas esse rzinho, nós vimos aqui, ó, que ele vale r ao quadrado menos h ao quadrado. Então, eu posso substituir. E com isso, a gente percebe que a área é igual. E isso vai acontecer com qualquer plano paralelo que eu determinar nesses dois sólidos, né? Vão gerar regiões com mesma área. Com isso, a gente pode definir que, pelo princípio de Cavalieri, o volume dessa esfera vai ser o volume desse sólido. Então, basta eu calcular o volume desse sólido. Então, vamos lá. Vamos calcular o volume do sólido. O volume do sólido vai ser igual ao volume do cilindro, que é esse cilindro aqui, ele tem raio R, né? Então vai ser a área da base, né? π r ao quadrado multiplicado pela altura. A altura é 2r. 2r. Menos, então, quando eu faço esse primeiro cálculo, eu estou calculando o volume do cilindro todo, tá? Agora eu tenho que tirar o volume desses cones aqui, né? Desse cone aqui de cima, desse cone aqui de baixo. São cones com o mesmo volume, que ele tem mesma área da base e mesma altura. Então eu vou colocar aqui menos 2 vezes, porque são dois cones. Agora vamos calcular o volume de cada um desses cones. O volume do cone é 1/3 da área da base, né? Que é π r ao quadrado vezes a altura. Só que a altura desse cone é r só, né? Não são 2 r's, é r vezes r. Então, o que eu posso agora analisar? Vamos lá. O que tem em comum, né, nesses dois termos da subtração? Esse r ao cubo. Nós temos aqui π r ao cubo, né? 2πr ao cubo, e aqui nós temos menos 2/3 de πr ao cubo. Então, o πr ao cubo eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar πr ao cubo, né? Porque eu estou colocando esse π, esse r ao quadrado vezes esse r dá r ao cubo. E aqui também, ó, πr ao cubo. O que sobrou aqui para eu colocar entre parênteses? O 2 menos 2/3, né? Menos 2/3. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, 2 menos 2/3, né, eu posso pensar nesse 2 como 6 terços, porque 6 dividido por 3 dá 2. 6/3 menos 2/3 vai dar 4/3. Aí que surge o volume da esfera, que vai ser 4/3 de π r ao cubo, ok? Então, se precisar calcular o volume de uma esfera, é só usar essa fórmula, que é 4/3 de π r ao cubo. Que R é esse? É o raio da esfera, ok, pessoal? Então, o volume de uma esfera é determinado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo, o raio da esfera.